ex-repúblicas soviéticas foram entrando na OTAN. Isso, de fato, aconteceu. Em 2008, houve um evento lá em Bucareste, em que foi colocada a possibilidade da Ucrânia, que era um dos países que havia maior sensibilidade sobre esse assunto, entrar na OTAN. Que a Ucrânia, assim, qual que é a jogada? A Ucrânia tem uma sucessão desde a virada do milênio, de presidentes mais pró-Ocidente, mais pró-Rússia e mais pró-Ocidente. Porque é engraçado falar Ocidente, né? Mas é isso, mais Europa e Estados Unidos, tá? Mais nessa orientação mais aqui Ocidente, que a gente chama de Ocidente. Beleza, porque também tem parte da Rússia que está no Ocidente, mas é isso aí, você tá entendendo. Sim. Então tá. Então os presidentes antigos da Ucrânia, eles não eram pró-Rússia. Não, é o seguinte, veja bem, a gente está falando de um processo muito recente, tá? Então, assim, o que acontece? Em 2004, existe um fenômeno de rua chamado Revolução Laranja, que foi uma revolução pacífica até certo ponto, bem pacífica, perto da média das coisas, que aconteceu assim, houve uma eleição, o candidato que estaria na frente, que era um candidato pró-Rússia, foi acusado de ter, enfim, basicamente manipulado a eleição, tá? E eu dei uma olhada nesse assunto, assim, busquei também da maneira mais isenta de ver a coisa. E isso parece que é verdade mesmo. Então parece realmente manipulou. Fraude eleitoral. Aí isso levou a uma nova eleição. Yushchenko, que é o grande representante no executivo de uma visão mais ocidental, acabou levando. Entendi. Tá? E aí, quando ele levou, você tem uma inflexão mais forte em sentido a criar um negócio chamado MAP, que é um mapa de interesses determinado pela OTAN para a entrada de um país. Por quê? Porque, olha só, não é tão simples você entrar na OTAN, não basta querer, entendeu? Sim. Você tem uma série de mudanças internas. São duas questões diferentes para começar. Entrada na União Europeia, entrada na OTAN, tá bom? Mas vamos dizer assim que a questão mais sensível de todas é a entrada na OTAN. Mas beleza, então o papo tá nessa direção. Então aí em 2010, existe uma mudança de política com a eleição de um presidente com uma orientação mais russa, e isso vai gerar toda uma situação de complexidade, de tensão interna, que gera a queda desse presidente em 2014, que se exila na Rússia. E esse movimento é um movimento que, ao contrário da Revolução Laranja de 2004, foi um movimento mais violento, envolveu mortes e tal. E no final das contas, o grande ponto dessa história é que assim, a Rússia entende que esse movimento foi estimulado pelos Estados Unidos, que tinham forças da CIA e tal. De fato, os Estados Unidos apoiou, verdade seja dita. Assim, eu olhei também, fato. Mas me explica, que eu não sei muito bem o que aconteceu em 2014. O cara estava eleito e aí tiraram ele do poder como? Com armas? Não. Ele na verdade, não. Assim, ele renunciou. Mas ele renunciou sob um nível de pressão, porque nem toda renúncia é uma renúncia espontânea, claro. Entendeu? Ele sofreu pressão para renunciar. Por quê? Porque ele foi contra os interesses do alinhamento da Ucrânia com os países europeus, tá? Com a OTAN. Agora, qual que é o grande lance, o subtexto? É o seguinte, existem várias pesquisas feitas ao longo do tempo, pesquisas de opinião na Ucrânia, sobre o interesse da população de entrar na OTAN, ser mais ocidental ou menos ocidental. E eu olhei também, vi todas essas pesquisas, esse interesse começa abaixo. Então, quer dizer, no começo, na virada do milênio, o interesse da população ucraniana era minoritário em relação à entrada na OTAN. Não é verdade que a população ucraniana queria entrar na OTAN. Não queria, ponto final. O problema é que ao longo do tempo, esse interesse foi aumentando. E a partir de 2014, sobretudo, ele vai se tornando fortemente pró-Ocidente, fortemente pró-OTAN, entendeu? Então, assim, a população da Ucrânia teve uma virada de mente ali. Tem uma virada de opinião. Uhum. Então, o que acontece? Nesse momento, há uma renúncia
enfim, de fato, aí um mal-estar internacional num nível muito mais forte, porque o subtexto é aceleração desse processo para a entrada da Ucrânia na OTAN, e o que a Rússia faz é invadir a Crimeia. Tá? Em 2014. 2014. E aí que vem o negócio. Qual que é o papo da Crimeia? Voltando lá atrás. A Crimeia era uma região que o Império Russo conquistou dos otomanos do século XVIII, e que, no final das contas, foi, em 1954, como eu falei, concedida para a Ucrânia. Portanto, era uma parte legítima da Ucrânia. Por que eles concederam, você sabe? Sei, mas porque é uma Não é longa... tão relevante. Assim, mas só a gente volta nisso, mas só Claro. se for o caso, mas só para pegar o fio da meada. Então, qual que é o negócio? Aí, a partir de 2014, a coisa de fato começa a ficar muito tensa ali naquela região. Então, tudo isso para dizer o seguinte, qual que é, aí voltando a essa visão realista, a mais canônica, tá? É o seguinte, os estados nesse mundo que a gente vai chamar de anárquico, do ponto de vista do tabuleiro, eles buscam defender os seus interesses. A Rússia não quer ter na sua fronteira um país que possa ter mísseis apontados para si, então ela entende como um risco existencial. Tá? O John Mearsheimer, que é um grande teórico americano que fala que a culpa da invasão é do Ocidente, coisa que eu não preciso julgar agora, vamos depois. Mas, enfim, ele fala isso e mais várias pessoas, então esse é o ponto. Então a OTAN acabou criando as condições em Bucareste, quando disse que a Ucrânia poderia vir a ser parte, para que no final das contas, sabe, há toda uma movimentação interna na Ucrânia, etc e tal. E aí a situação se formou, e aí essa invasão em 2014 é o começo de uma reação russa, tá? Que, na verdade, ela obviamente não envolveu só a Ucrânia, tá? Então, há uma movimentação na Geórgia, há toda uma movimentação... A Chechênia também, né? A Chechênia é uma discussão um pouco diferente, mas, mas enfim, porque a Chechênia, na verdade, é um território russo, o papo é outro. Enfim, mas o fato é que há uma movimentação russa nesse sentido de, dentro dessa visão realista, canônica, de, enfim, proteger aqui a sua integridade e a sua segurança. Sua esfera de influência. Sua esfera de influência. Que é coisa assim, ela tem direito a uma esfera de influência, tal como os Estados Unidos tinham a sua doutrina Monroe, tá? A doutrina de influência e enfim. Que foi o motivo deles ficarem muito putos quando colocaram mísseis em Cuba, né? Exatamente, essa comparação com a crise de Cuba. Lembrando que isso aqui é uma narrativa, tá? Não estou dizendo que esse é o meu ponto de vista. Né? Tudo bem. Lógico, né? Então tá bom, é a arte da gente tratar a coisa na maior boa. Então beleza, então aqui está essa formação. E aí o que acontece? A partir desse momento, há uma aceleração nos processos, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da OTAN, de tentar buscar essa convergência. E é nessa convergência que se dá, no final das contas, a invasão russa. Então, essa é uma visão realista da coisa, do tipo assim, então os russos estão defendendo o seu interesse. Então, resumindo, os caras falam assim, Tan, vocês estão chegando perto demais do meu território, para com essa porra. Eles não pararam, começaram a avançar demais e eles falaram, tá bom, então a gente vai ter que assumir à força as paradas, já que politicamente a gente não está conseguindo fazer vocês respeitarem a nossa esfera de influência. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.